Olá, eu sou Edenilton Salvador e estamos começando mais um OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Apesar da crise mundial e seus riscos, o bom momento da economia brasileira vem impulsionando diversos setores da nossa economia. Esse novo ciclo de crescimento, por ocasião dos novos investimentos com capital interno e principalmente grandes volumes de capital estrangeiro, trouxe abertura de novas empresas. E para falar sobre questões de direito societário e a nova lei da empresa individual de sociedade de responsabilidade limitada, a EIRELI, convidamos hoje o Dr. José Ademir Crivellari. Dr. José Ademir Crivellari é advogado, sócio administrador do escritório Crivellari e Padovese Advogados, com atuação principalmente na área empresarial. Formado em filosofia pela PUC Campinas, pós-graduado em administração de recursos humanos pelo INPG, graduado em direito pela Unimep, Universidade Metodista Piracicaba, e também mestre pela Unimep, coordenador do curso de Direito das Faculdades Integradas Claretianas de Rio Claro, professor de Direito de Empresa e Direito Societário no programa de pós-graduação da Unimep, ex-professor de Direito Comercial da Unip, Universidade Paulista de Campinas, professor de Direito Empresarial Tributário Trabalhista na Faculdade Salesiana Dom Bosco de Piracicaba, assessor jurídico empresarial do CIMESP, que é o Sindicato Patronal das Indústrias Metalúrgicas, Materiais Elétricos e Fundições de Piracicaba, foi membro da Comissão de Ética da OAB Subseção Piracicaba, ex-membro julgador do Tribunal de Ética da OAB Piracicaba, foi membro da Comissão de Direito do Consumidor OAB Piracicaba, é orientador de inúmeras bancas de monografia e trabalho de conclusão de curso de graduação, é palestrante na área do direito, autor do livro A Administração da Sociedade Limitada no Código Civil de 2002 e autor de diversos artigos jurídicos. Olha, doutor, parabéns pelo currículo, e o nosso diretor está dizendo que ainda foi simplificado, foi resumido, né? Muito obrigado por atender o nosso convite, fique à vontade aqui no nosso estúdio. Olá, doutor Salvador, olá a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui em seu programa. Eu que agradeço o convite de estar aqui esclarecendo algumas questões do direito societário e colaborando com esse programa criado pelo senhor. Dr. Crivellari, estamos presenciando um momento interessante, eu diria pungente na economia e nos negócios de um modo geral, tanto no cenário nacional quanto no local. Nós vivenciamos a vinda de grandes grupos empresariais aqui para a nossa cidade de Piracicaba. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a influência da vinda dessas empresas no campo do direito empresarial. Doutor Salvador, o campo do direito empresarial é bastante vasto. É o ramo do direito que regula, de um modo geral, a vida do empresário em determinadas atuações. Então a gente vê presente o direito empresarial, por exemplo, quando um empresário se relaciona com outro empresário, mediante aquilo que nós chamamos de contratos empresariais. Então, por exemplo, contrato de distribuição, revenda, agência, compra e venda mercantil, representação comercial, seguro, franquia, enfim, uma infinidade de outros. A gente vê a presença do direito empresarial na relação do empresário com o destinatário final do seu produto. Estamos falando do direito do consumidor, que para muitos é uma vertente também do direito empresarial. O direito empresarial se aplica quando verificamos o empresário em situação de insolvência, que chamamos aí, no caso de falência, ou quando está em dificuldade financeira, e aí ele pode utilizar-se de um benefício legal que ele é conferido pela lei, que é o da recuperação judicial da empresa,
toda a sistemática e a complexidade dos títulos de crédito, né? Por exemplo, nota promissória, cheque, duplicatas, que são títulos utilizados pelo empresário nos seus negócios, também tem muito a ver, é do campo do direito empresarial, intimamente ligado ao direito cambial. Regras com relação à venda de estabelecimento empresarial e também a questão do direito societário, que é aí o rumo da nossa conversa de hoje. Então, certamente, né, respondendo à pergunta do senhor, esse momento de agitação na economia local, nacional, certamente ele traz uma certa movimentação também no direito empresarial, porque o empresário é aquele que desenvolve atividade econômica, então ele está intimamente ligado à economia. Havendo então essa agitação, com certeza aí o direito empresarial tem também aparecido mais na vida do empresário, sobretudo a questão do direito tributário, trabalhista, importação, exportação, agora com essas vindas, a vinda dessas empresas, né, com essa envergadura, como nós conhecemos, a questão societária também e a questão dos contratos, como eu citei. Certamente, então, essa agitação está trazendo um pouco mais de trabalho para os escritórios empresarialistas. A título de esclarecimentos iniciais, né, quais os tipos societários existentes hoje no Brasil? Então, nós temos as associações sem fins lucrativos, sem finalidade não econômica. Nós temos as fundações com finalidade assistencial, educacional. Nós temos os partidos políticos com finalidade política, as entidades religiosas com esse fim próprio. Nós temos as sociedades, né, cuja finalidade é o resultado econômico. E temos agora a novidade, que também vamos falar um pouco mais adiante, acredito, que são as EIRELIs, que foram introduzidas agora em nosso ordenamento jurídico a partir de janeiro, né? São as empresas individuais de responsabilidade limitada. Então, associações, fundações, partidos políticos, entidades religiosas, EIRELIs e as sociedades. As sociedades, por sua vez, elas são divididas em duas grandes categorias por conta da natureza da atividade que exerce. As simples, que são aquelas que exercem atividade intelectual, natureza intelectual, científica, literária e artística, formada por profissionais liberais, e as empresárias, que são aquelas organizadas para a indústria, o comércio e o serviço. As empresárias, que é a que nos interessa hoje, elas podem revestir-se em 5 tipos societários, que agora vem a resposta à pergunta do senhor, né? São 5 tipos: em nome coletivo, em comandita simples, a limitada, a SA, Sociedade Anônima, e a em comandita por ações. Em nome coletivo, comandita simples ou por ações são praticamente sociedades em desuso. As mais conhecidas, e aqui mais interessa a nossa conversa hoje, são as sociedades limitadas e as sociedades anônimas, né? A limitada, ela tem uma característica de sociedade contratual, elas são regidas pelos princípios gerais dos contratos e são também de característica pessoal. O que une, o que atrai a sociedade são os atributos pessoais dos sócios. E são sociedades que atendem mais ao âmbito familiar, empresas não necessariamente, mas normalmente empresas de pequeno porte, de médio porte. E as anônimas, né, que são sociedades classificadas como de capitais, a gente diz capitais porque não são as pessoas que formam a sociedade anônima, sim o capital que elas aportam, né? São também institucionais porque elas não são definidas tanto pela vontade dos seus integrantes, mas sim pela vontade da lei, né? É a lei que determina como que ela vai ser criada, como que ela funciona, como ela vai ser extinta, né? Então, esses são essa diferenciação de sociedade capital e pessoal. Nós vamos ver que isso vai nos trazer tratamentos diferenciados em certas questões que estaremos tratando, né? Então, esses são os tipos mais conhecidos, né? A sociedade limitada
e a sociedade anônima. No campo do direito societário, quais são os problemas mais frequentes enfrentados pelas empresas? Inúmeros atos e problemas atingem as sociedades, desde os mais complexos, doutor Salvador, como as operações de fusão, incorporação, cisão, transformação de tipo societário, a criação de holding, a aplicação de governanças corporativas, a criação de holding, planejamento sucessório, até as mais simples, não menos importantes, né, digamos as mais corriqueiras e mais frequentes, problemas que são aqueles normalmente relacionados com família, né? A grande maioria das empresas são empresas familiares, né? E os problemas familiares refletem normalmente nas empresas, como por exemplo, divórcio de sócio, a morte de um sócio, problemas relacionados à exclusão de sócios, sócios que dão problema para a sociedade, como é que eles podem ser excluídos, né? Problemas na administração da sociedade, problemas com as próprias dívidas da sociedade, que podem refletir no patrimônio dos sócios. Então esses são mais ou menos aí os mais, poderia elencar aqui em números, né? Mas esses são os mais frequentes e mais verificados no âmbito da sociedade. Já que o senhor citou a respeito da morte de um sócio, quais os procedimentos devem ser tomados e o que acontece com a sociedade no caso de falecimento de um dos sócios? Para tratar desse assunto, doutor Salvador, nós temos que primeiramente chamar aqui o auxílio de um outro ramo do direito, que é o direito sucessório. A morte é um fato biológico com repercussões jurídicas que motiva, dentre outros efeitos, a transmissão de bens do falecido, né? Então, primeiramente é preciso verificar a quem toca a participação societária do falecido através de um procedimento que nós conhecemos chamado de inventário. Feito isso, aí, doutor Salvador, nós temos que ver de qual tipo societário estamos falando. No caso das sociedades anônimas, existe o ingresso automático dos herdeiros na sociedade. Como ela é de capital, não importa se é o José, se é o Pedro, se é o João, que vai compor a sociedade. Então, basta simplesmente verificar pelo processo de inventário quem são os sucessores do falecido. Desse procedimento vai surgir então um instrumento chamado formal de partilha ou uma escritura de partilha. Esse instrumento é levado na companhia, onde o falecido era participante. A companhia simplesmente vai registrar os novos sucessores, né? E a partir daí eles já passam a usufruir e ter a relação com a sociedade de acordo com a natureza das suas ações. Já no caso das sociedades limitadas, né, o tratamento é um pouco diferente por conta dessa natureza contratual e pessoal, né? Aí nós temos que, diz a lei, nós temos primeiramente verificar o que reza o contrato social, né? Aí está o princípio geral dos contratos, é a vontade do sócio que vai dizer nesse caso o que vai fazer, no caso da morte do sócio, qual é o segmento que vai dar para a sociedade. Se não, né, diz a lei, a cota do falecido deve ser liquidada e os herdeiros devem ser indenizados. O que quer dizer cota liquidada? Quer dizer que ela deve ser transformada em dinheiro, para que o valor dela seja pago aos legítimos herdeiros, né, através de uma avaliação que é feita especialmente para isso, né? Ou, se houver um acordo entre os sócios remanescentes e os herdeiros, os herdeiros podem ingressar na sociedade ou chamar um terceiro que ingresse na sociedade no lugar deles. Então, nesse caso, tem que ter o comum acordo entre os remanescentes e os herdeiros. Mas, em regra, então, na sociedade limitada, a cota do falecido ela é avaliada e o valor
pago para os herdeiros. Doutor, e no caso de divórcio, né, divórcio de sócio, o que acontece com a participação societária do sócio divorciando? Nesse caso do divórcio, doutor Salvador, primeiro temos que ver a questão do regime de bens para verificar se o cônjuge do sócio divorciando tem direito à participação societária ou não. Depois também temos que verificar, né, a situação patrimonial da empresa, o que determina se a sociedade ela está numa situação positiva ou negativa é o patrimônio líquido da sociedade. Se o patrimônio líquido for negativo porque o passivo é maior que o ativo, então a participação societária do divorciando é negativa, o cônjuge também não tem direito a nada, praticamente. Mas digamos então que o cônjuge tenha direito na participação societária e o patrimônio líquido da sociedade seja positivo. Nesse caso, vou falar aqui mais especificamente da sociedade limitada, diz a lei, o cônjuge ele não pode, desde logo, tomar as cotas do sócio divorciando e ingressar na sociedade. Ele pode, no máximo, então somente, diz a lei, fazer recair a sua ameação na participação dos lucros do sócio divorciando. Veja então, doutor Salvador, que isso pode se transformar num engodo para o sócio e para a sociedade, em que, imagine só o sócio divorciado, em que o seu ex-cônjuge tem participação nos lucros enquanto durar a sociedade. Isso lhe dá o direito de interferir, de certa forma, na sociedade. No fim das contas, nesse caso, pela prática, a questão é resolvida de outra forma, ou com compensação com outros bens, ou mesmo mediante a indenização. Veja, doutor Salvador, outros casos também que são frequentes na sociedade, é a questão, por exemplo, de um sócio que quer sair da sociedade, e ele não quer mais ficar na sociedade, quer deixar ou vender as suas cotas, e ele não é correspondido com os demais sócios. Então, aí nesse caso, estamos tratando de dois assuntos. O direito de sair da sociedade é uma forma em que o sócio sai dela e tem um reembolso do seu capital. E a outra forma de deixar a sociedade é vender suas cotas, transferir a titularidade para outro sócio. São tratamentos diferentes. Se ele quiser sair da sociedade pelo exercício do direito de recesso, que nós chamamos, ele deve comunicar aos demais sócios no prazo mínimo de 60 dias, com antecedência, e aí, a qualquer momento, então, respeitado esse quesito, ele pode deixar a sociedade, o sócio que quer sair da sociedade, quando ela é por prazo indeterminado. No caso de prazo determinado, o sócio deve respeitar o prazo e só pode dela sair mediante algum fato justo e pela via judicial. Ou então, ele pode, como disse, vender as suas cotas para outro sócio. Aí temos regras novas na sociedade limitada. Diz a lei, se nada dispuser ao contrato social, o sócio pode vender, alienar suas cotas para outro sócio sem a audiência dos demais. Eu posso vender para o senhor, digamos que eu, o senhor e o Sidney, que está aqui nos filmando, somos sócios de uma sociedade. Eu posso, por essa regra, vender ao senhor sem oferecer minhas cotas para o Sidney. Isso ocorre com qualquer um de nós. E posso também, pela nova regra do Código Civil, vender as minhas cotas para terceiro estranho à sociedade, se não houver oposição de mais de 1/4 do capital. Então, esses são problemas aí enfrentados também pelo sócio, quando ele quer sair e não é correspondido pelos demais. Ele precisa sair pelo exercício do direito de recesso ou vender suas cotas, observando essas novas regras do Código Civil aplicadas à sociedade limitada. Um outro problema muito frequente é a questão da exclusão do sócio. Um sócio pode ser excluído da sociedade? Na sociedade limitada, existem regras definidas para isso. Diz a lei, se ele estiver causando prejuízo que possa dar margem à própria
algum fato que possa causar ameaça à própria permanência da empresa, ele pode ser excluído, desde que observado também alguns quesitos. Primeiro, a questão material, ele precisa existir um fato, né, justo para que ele possa ser excluído da sociedade. E depois os quesitos formais, né, o sócio excluindo, ele precisa ser convocado com um tempo hábil para uma reunião específica que vai tratar do assunto da sua exclusão, né? É preciso haver um quórum específico, a maioria absoluta dos sócios, dos demais sócios, para aprovação da exclusão desse sócio. Isso quer dizer que o majoritário não pode ser excluído dessa forma administrativamente, ele só pode ser excluído judicialmente, porque como ele é majoritário, nunca haveria então o quórum da maioria absoluta, mais de 50%, né, dos demais sócios. Aí é preciso fazer então a alteração contratual e esse instrumento levado na junta comercial. Aí o sócio, respeitados esses quesitos formais e materiais, ele pode ser excluído da sociedade. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e Uomini. Estamos de volta com o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba, e hoje recebendo o Dr. José Ademir Crivellari, que é advogado, sócio administrador do escritório Crivellari e Padovese Advogados, com atuação principalmente na área empresarial. Dr. Crivellari, o nosso tempo infelizmente é muito curto e o tema é muito vasto, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós a respeito da nova lei da empresa individual de responsabilidade limitada, a chamada EIRELI. O que o senhor poderia dizer para nós a respeito dessa nova lei? Doutor Salvador, até então o empresário ele podia desenvolver a atividade econômica de duas formas, vamos dizer assim, uma na forma de sociedade e outra na forma individual. Ele sozinho, sem sócio algum, desenvolve a atividade econômica. Nesse caso, até então, né, ele tinha uma característica arriscada diante dos seus negócios. Ele tinha uma responsabilidade ilimitada pelas obrigações que eventualmente decorresse da empresa, né? Então, essa nova lei do EIRELI, que foi agora em julho, né, de 2011, que entrou em vigor agora dia 8 de janeiro desse ano, né, ela trouxe então um certo alívio, né, para os empresários,
com relação a essa questão da responsabilidade. Como o nome diz, ela limita a responsabilidade do empresário individual. Isso é uma coisa que já acontecia, já acontece, já existe em outros países, na Alemanha, sobretudo, há muito tempo já existe isso, né? Então, o que o empresário antes fazia, né, para se livrar dessa ilimitada responsabilidade? Ele acabava convidando outros sócios, a sogra, né, o irmão, o tio, o pai, um laranja, para compor o quadro societário, simplesmente para constituir então uma sociedade e atribuir a ela um tipo societário que limitasse a sua responsabilidade, que é a limitada, ou afastasse de vez, que é o caso da sociedade anônima. Hoje não precisa mais disso. Ele sozinho pode desenvolver a empresa com limitação da responsabilidade. Eventualmente, se houver um fracasso ou grande prejuízo decorrente da sua empresa, os seus bens particulares, quer dizer, aqueles que não estão envolvidos na empresa, não respondem, né? Mas para isso, né, para que o empresário ele possa se constituir dessa forma, e temos que observar os quesitos da lei. Então, é preciso que o capital social seja, no mínimo, 100 vezes o salário mínimo, né, vigente no país, que hoje está R$ 62.200. Né? O nome empresarial desse empresário deve estar sempre seguido da expressão Eireli, para que os outros que com ele negociem tenham ciência e saibam que estão negociando com um empresário com responsabilidade limitada. Né? E uma pessoa natural não pode constituir mais de uma Eireli, somente uma que pode, né? Esses então são os quesitos, né, para que um empresário possa constituir uma Eireli hoje. A lei diz também que as sociedades hoje existentes podem, se quiser, né, se transformarem em Eireli, desde que haja então a concentração das cotas em um único titular, né? E fazer então o requerimento nos órgãos competentes de registro da Eireli. Doutor Crivellari, as sociedades consideradas simples pelo Código Civil, na prática formada por profissionais liberais como contadores, dentistas, cabeleireiros, né, que hoje já são registradas em cartório. Com a lei, com a Eireli, continuarão sendo registradas em cartório? Doutor Salvador, a lei mal entrou em vigor e nós já temos uma série de discussões e polêmicas em torno dela, né? Vamos lembrar aqui que as sociedades simples, elas são registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e as sociedades empresárias, por definição da lei, elas são registradas nas juntas comerciais. Então, a questão do senhor as sociedades simples, primeiro, elas podem se transformar em Eirelis, e se transformadas continuarão registradas em cartório, realmente é uma questão que ainda não temos uma definição a respeito disso, né? Já existe um parecer, né, da Receita Federal no sentido de que, acenando de que as simples poderão se transformar em Eireli e permanecer no registro civil de pessoa jurídica. Na minha opinião, eu entendo, né, que as sociedades simples, elas podem se transformar em Eireli, no entanto, né, terão isso implica na mudança da natureza da atividade, né? De simples para Eireli. Eireli não quer dizer empresa individual, não é? As sociedades simples não desenvolvem empresa. Se elas se transformam em Eireli, empresa, entendo eu que o registro deve ser realizado na junta comercial, nas juntas comerciais, no caso de São Paulo, na JUSESP. Dr. Crivellari, mais uma vez eu quero agradecer por ter atendido o nosso convite e espero que outras vezes o senhor retorne, né, para falar sobre esse assunto que é um assunto muito importante e é um campo muito vasto do direito. Tá? Muito obrigado. Dr. Salvador, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui em seu programa e também quero parabenizar o senhor, o doutor Odinei Roque Assarice, presidente da OAB local, por essa brilhante iniciativa, por essa conquista desse canal
de comunicação com a sociedade. Com isso, ganha a classe dos advogados, ganham todos os operadores do direito e, sobretudo, ganha a população, a sociedade, por ter mais um veículo para discutir e esclarecer os seus direitos. Muito obrigado. E quero dizer que você também pode participar do nosso programa enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e o Omni.